falaremos sobre 5 princípios de fé. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém? Podeis tomar assento. Dons de poder. 5 princípios de fé para viver. No livro de Hebreus, capítulo 11, 1 e 2 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você está esperando? Um objetivo, uma meta, um estado desejado, um milagre, uma maravilha, uma promessa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ela é a prova daquilo que eu não vejo, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. O primeiro princípio de fé é a fé para nascer. Diga: fé para nascer. A Bíblia diz que todos nós recebemos uma porção de fé, uma quantidade de fé, e não importa o tamanho, não importa a quantidade. A Bíblia nos garante que todos, sem exceção, receberam uma porção de fé, e essa fé é o suficiente. O que é preciso? Começar a usá-la. Quando começamos a usar a fé, a primeira coisa que devemos fazer com a fé é a fé para nascer, é a fé para começar, para recomeçar, é a fé para nascer de novo. A fé deve ser usada para nascer de novo, para começar, recomeçar, para avançar, para nascer de novo, para nascer em Deus, para nascer no Espírito, para ser batizado na água, para nascer de novo. O segundo princípio de fé é a fé para viver. Diga: fé para viver. Acredito eu que este é o princípio mais importante. Nós temos que ter fé para viver o dia a dia, para se levantar, para ir estudar, para ir trabalhar, para viver o dia a dia. Muitas vezes nós achamos que para viver o dia a dia não precisamos de fé, mas nós precisamos de fé, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos, eles alcançaram os objetivos, alcançaram o lugar desejado, alcançaram milagres, promessas, pela fé eles alcançaram. Nós precisamos de fé para nascer, para começar, para recomeçar, para nascer de novo, nascer no Espírito, para nascer no plano de Deus, para viver o dia a dia, para vencer cada dia. E o terceiro tipo de fé é a fé para lutar. Diga: fé para lutar. Porque nós vamos ter lutas, nós estamos no mundo, e Deus não vai nos tirar do mundo, Ele é contigo, Ele venceu o mundo, nós podemos vencer, e vamos vencer o mundo, e vamos vencer as lutas com fé. Temos lutas naturais, lutas espirituais, lutas contra o leão, contra o urso, contra o gigante, contra principados e potestades, e precisamos da fé para lutar, para vencer. Próximo tipo de fé, o quarto tipo de fé, é a fé para romper. Diga: fé para romper. A fé para romper, ela deve ser usada naquele momento específico, naquele momento importante, naquele momento delicado, naquele momento em que você deve juntar as suas forças para algo especial. É a fé para romper. E o quinto e último é a fé para morrer. Diga: fé para morrer. Temos que ter fé até para morrer. Se a fé é importante para viver, ela também é importante para morrer. Nós temos que viver, nós temos que caminhar, temos que lutar e temos que morrer na fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não podemos nem nos aproximar de Deus, que de lá vencer. Vou dar alguns exemplos agora. Fé para nascer. Vamos pegar o exemplo do nosso pai na fé, Abraão. Quando é que ele nasce na fé? Quando é que ele começa? Quando é que ele recomeça? Quando é que ele sai de um estado e caminha para um estado desejado? Quando ele recebe uma promessa. Quando Deus chama ele e diz: sai da casa do seu pai, do meio da tua parentela, sai dessa terra. Ele está começando, ele está recomeçando, ele está saindo de um estado, ele está saindo de um lugar e indo em direção a um objetivo, uma promessa, e é a terra prometida. Então ele tem fé para nascer, para começar, e você precisa de fé para começar. Eu não sei se você precisa começar ou recomeçar os estudos, começar uma faculdade, começar um relacionamento, começar, recomeçar. Fé para nascer, fé para viver. Abraão teve que viver e teve que ter fé a cada dia. Ele a cada dia, para cada dia, ele tinha que usar a sua fé, para acordar, para se levantar, para continuar caminhando, para cada vez mais estar mais longe da casa do seu pai, do meio da sua parentela e daquela terra. Todos os dias ele tinha que acordar com fé e caminhar em fé. Todos os dias. Abraão também teve que lutar. E você está vivendo, e há lutas. Muitas vezes é uma luta para sair da cama, é uma luta contra as dores, é uma luta contra as enfermidades, é uma luta contra a tristeza, contra principados e potestades. Temos que lutar e matar um leão por dia, temos que nos levantar contra o urso, o leão. Temos que vencer e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abraão teve o seu dia de luta. Havia uma guerra, 5 reis contra 4 reis. Era uma grande guerra. Na minha opinião, era a primeira guerra mundial da antiguidade. Era uma grande guerra. Imagine 5 reinos contra 4 reinos. E Abraão tem que se meter nessa guerra para salvar a sua casa, para salvar a sua parentela. E ele teve que ter fé para lutar. E conta a palavra que ele entrou nessa guerra, e ele venceu essa guerra, e ele sai dessa guerra próspero. Nós já falamos sobre isso, e nós vimos que toda guerra que Deus nos envia é para nos enriquecer, é para nos prosperar. E diz que ele foi para essa guerra, e ele voltou dessa guerra sem nenhuma morte. Nenhum dos seus guerreiros foi abatido. Ele vence essa guerra com total êxito. E ele volta com seus familiares e com os despojos. É uma vitória total. Nós já falamos sobre isso e aproveito para abrir um parênteses. Você está vivendo as suas guerras. Nós falamos que as nossas guerras, por mais que sejam religiosas, essa pessoa vai ver, ela vai conhecer o meu Deus. Movidos por raiva, por inveja, por competição, as nossas guerras nos levam a perder o sono, a perder a paz, e a perder a prosperidade, e até mesmo a vida. Mas quando Deus nos envia uma guerra, nós vamos e voltamos mais do que vencedores. E Abraão teve que ter fé para ir lutar, e precisamos de fé para romper. Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta para viver o dia a dia. Tem muitas pessoas que ao invés de viverem pela fé, estão vivendo por mamão. Quando é que uma pessoa está vivendo por mamão? Quando você tem um objetivo, quando você quer sair de um estado atual e chegar a um estado desejado, você busca um objetivo, uma meta, seja fazer uma faculdade, seja fazer um curso, seja seu primeiro emprego, ser promovido, ter o seu próprio negócio. Quando você tem um sonho, uma promessa,
E para realizar essa promessa, você vai falar com o seu dinheiro. Você vai olhar para o seu dinheiro e vai perguntar para o seu dinheiro se o seu dinheiro pode pagar, se o seu dinheiro pode comprar. Você não está vivendo de fé. Você está vivendo debaixo de mamão. E o dinheiro manda na sua vida. Você olha para o seu dinheiro e você diz: eu não posso fazer, eu não posso comprar. O dinheiro não deixa, o dinheiro não dá. Pastor, então como é que eu vou viver pela fé? Ao invés de você olhar para o seu dinheiro, olhe para o seu Deus. E diga para o seu Deus qual é o seu sonho, qual é a sua meta. Traga em memória a promessa de Deus sobre a sua vida. E sabe o que você deve fazer? Não olhar para o seu dinheiro. Não é o seu dinheiro que administra a sua vida, mas é você que administra a sua vida financeira. Você não pergunta para o dinheiro, você pergunta para Deus. Você não pede para o seu dinheiro, você pede para Deus. E qual é o grande segredo? Você pede para Deus, você apresenta para Deus, você clama a Deus, você pede recursos, você ora por portas. E você vai viver com aquilo que Deus colocar em tuas mãos. Eu não estou falando para você gastar mais do que você recebe. Eu não estou falando, eu não estou distorcendo a palavra dizendo compre sem dinheiro. Não, eu estou falando compre com fé. Se você quer comprar algo, converse com Deus. Peça para Deus, porque Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele que administra os recursos. É Ele que abre portas, não é o dinheiro. O problema é que muitas vezes estamos pedindo para o dinheiro, ao invés de pedir para Deus. Muitas vezes estamos conferindo e estamos vivendo daquilo que podemos comprar. E nós temos que viver pela fé. Peça tudo para Deus. E saiba administrar tudo que Ele coloca nas tuas mãos. Isso é viver da fé. Isso é viver em fé. Isso é administrar o seu dinheiro em fé. Mas enquanto você pede para o seu dinheiro, enquanto você olha para o seu salário, enquanto você está pensando, não dá, não tem como, não tenho dinheiro, o dinheiro é seu Senhor. O dinheiro é mamão. O dinheiro manda em você. Ele administra a sua vida e ele limita a sua vida. Mas quando você pede para Deus, Deus vai colocar os recursos em tuas mãos. Vocês estão entendendo? É viver pela fé. É viver em fé. E o que é a fé para romper? A fé para romper é quando, por exemplo, vamos supor, Deus me livre, você tem uma doença terrível. É só uma suposição. Você tem uma doença terrível. Mas se você tivesse essa doença, você diz para mim: pastor, se eu tivesse essa doença, eu creio que eu seria curado. É uma fé para romper. É uma fé para um momento especial. É uma fé para um momento específico, para viver um milagre, para viver uma maravilha. É uma fé para romper, para sair de um nível e subir a outro. Abraão teve que ter fé para gerar filhos. E nós precisamos de fé para romper. Essa mesma fé que você usaria em um caso extremo, você tem que usar no seu dia a dia para viver. Você não precisa viver um caso extremo para colocar a sua fé em prática. E aí dizer: eu tenho fé porque eu fui curado. Eu acho que é mais importante, mais interessante ter fé para viver o dia a dia e viver uma boa vida do que ter fé para romper. Comece a exercitar a sua fé para o dia a dia. E a última fé é a fé para morrer. Quantas pessoas estão morrendo amarguradas? Quantas pessoas estão nos últimos dias de vida, estão orando: Senhor, me recolhe. Estão dizendo para os familiares: eu não aguento mais. Não possuem fé para morrer. Você tem que viver e tem que morrer em fé. Olha que interessante: Abraão, Isaque e Jacó, os três patriarcas. Mas a história fala em Hebreus
sobre Abraão, Isaque, Jacó, Esaú, José e os seus filhos. Todos estes morreram na fé. Diga, morreram na fé. Morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11:13. Olha o que o livro de Hebreus diz: que todos esses morreram sem alcançar as promessas. Meu Deus, que terrível! E tem pessoa morrendo assim amargurada. Mas você vê Abraão morrendo amargurado. Deus me enganou. Deus falou que ia dar uma terra e não me deu. Você vê Abraão murmurando. Você vê Abraão chorando. Você vê Abraão correndo e abraçando a morte. Ele deixa o seu testemunho. Abraão, Isaque e Jacó morreram sem alcançar as promessas. Você tem um objetivo? Você tem uma meta? Você tem um sonho? Deus te fez uma promessa? Ela já se cumpriu? Na vida de Abraão, Isaque e Jacó não. A promessa não se cumpriu. Vamos continuar, olha aqui que interessante. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú. Abençoou Jacó e Esaú. Abençoou os dois filhos. Ele abençoou os dois filhos. Tem gente que acha que Deus só abençoa um. Um recebeu a primogenitura, mas os dois foram abençoados. E cada um faz o que quer com a sua bênção. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Abraão abençoa Isaque. Isaque abençoa Jacó e Esaú. Jacó abençoa os filhos de José e adora o Senhor. Ele está próximo da morte e ele está adorando o Senhor. E qual é o motivo? A promessa não se cumpriu. A promessa não se cumpriu. Por que ele está adorando o Senhor? Ou você só vai adorar o Senhor quando a promessa se cumprir? Jacó ora e abençoa os seus filhos e está próximo da morte. A promessa não vai se cumprir na sua vida e ele adora o Senhor. Ele morre adorando o Senhor e vendo a promessa de longe. José, também próximo da morte, ele dá ordem aos seus ossos. A promessa não se cumpriu na minha vida e na minha geração, mas vai se cumprir. Nós vamos entrar na terra prometida e vocês levem os meus ossos, porque eu quero ser enterrado na terra prometida. A promessa não se cumpriu ainda enquanto estava vivo, mas ele ainda está vivendo essa promessa. Ele está morrendo e ele diz: não se cumpriu em minha geração. E eu já sabia disso. Abraão, Isaque, Jacó, José sabem que vai demorar 400 anos de escravidão, porque Deus fala a Abraão: serão peregrinos, escravos por 400 anos, e depois eu vou tirá-los com meu braço forte e os levarei à terra prometida. Eles sabem que a promessa não vai se cumprir, mas eles morrem adorando e vivendo a promessa. Levem os meus ossos. Seu objetivo já foi alcançado? O seu sonho se realizou? Deus cumpriu a promessa? Eles morrem e a promessa não se cumpre, mas eles morrem com fé. Fé, promessa pessoal e social. Quem nasce, vive, luta, quem rompe e morre na fé,
tem promessas pessoais e sociais. Deus chama Abraão e lhe dá uma promessa: vai fazer pai de multidões, e vai dar aquela terra a ele. O sonho de Abraão de ser pai, Deus cumpre, mas de entrar na terra prometida, não. Deus dá filhos a Isaac, a Jacó, eles realizam sonhos, eles crescem, Deus os coloca como cabeça, como governador do Egito. Deus cumpre promessas pessoais, mas uma promessa social, uma promessa coletiva, Deus ainda não cumpriu. Você tem promessas pessoais e existem promessas sociais. Existe uma promessa para você como filho, e essa promessa vai se cumprir. E existe uma promessa para a família, que vai se cumprir. Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Para que vós não façais negligentes. Não se faça negligente. Não comece a viver de qualquer jeito. Não viva sem fé. Não seja negligente. É isso que o texto está dizendo em Hebreus 6,12. Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. Eles herdaram a promessa. Diz que Isaac e Jacó peregrinaram com Abraão como herdeiros da promessa, como herdeiros da mesma promessa. Nós somos herdeiros de Abraão, co-herdeiros em Cristo Jesus das mesmas promessas. Deus fez uma promessa para você, e é uma promessa coletiva, mas não seja negligente. Assuma essa herança e viva essa herança com fé e com paciência, porque a sua promessa vai se cumprir e a promessa coletiva vai se cumprir. Quantos creem? Pedro e a igreja, promessa. Tem coisas que dependem de você e que você deve fazer. Você não pode ser negligente. Você não pode vir à igreja de qualquer jeito. Cada culto você tem que vir com mais força, com mais determinação, porque o reino é tomado à força. Você tem que vir à reunião com fé, com determinação, com força. Adorar a Deus em espírito, em verdade, com a mente, com o coração, com o corpo. Não pode vir de forma negligente, de qualquer jeito. Vem vestido como um mendigo, de chinelo, tendo um sapato. Vem com qualquer roupa, tendo uma boa roupa. Você não pode se fazer negligente com o coração desleixado, de qualquer jeito, com um coração cheio de dúvida. Não venha, não viva uma vida sem fé, sendo negligente. Viva uma vida com fé e com paciência. Foi com a fé e a paciência que eles alcançaram promessas. Ninguém que é negligente vai alcançar sonhos e promessas. Ninguém que vive uma vida medíocre, de qualquer jeito, ninguém que é mediano, ninguém que faz de qualquer jeito, ninguém que entra aqui de qualquer jeito vai alcançar promessas. Você tem que entrar focado, com força, com fé, e tomar a força, e ter fé para nascer, para começar, para recomeçar, ainda que tenha que recomeçar. Quantas vezes tenha que recomeçar? Quantas vezes Abraão teve que recomeçar? Quantas vezes Deus teve que falar: não, Abraão, começa de novo. Não, Abraão, continue, Abraão, sem ser negligente. Não, Abraão, com força, lute essa guerra, sem ser negligente, com fé e com paciência. A sua promessa vai se cumprir. E há uma parte em tudo isso que cabe a você, mas uma parte cabe a Deus. Se Deus chega e ele faz uma promessa, quem vai cumprir a promessa? Quem é que vai cumprir a promessa? É você ou é Deus? Quem fez a promessa? Que cumpra a promessa. A palavra diz: não faça um voto, não jure,
Não empenhe a palavra, porque se você fizer um voto, se apresse em cumprir. Se Deus fez uma promessa, é Deus que cumpre, não é eu, não é você. Deus fez promessas para você? Deus te prometeu? Deus fez promessas, então quem vai cumprir essa promessa é Deus. Estamos falando sobre Pedro e a igreja, estamos falando sobre promessa. E achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Marcos 14:37. Jesus está num momento decisivo, num momento crucial, no momento em que a promessa vai se cumprir na vida de Jesus e sobre a família do Pai. Jesus vai ser crucificado, Jesus sai para orar, Jesus chama os discípulos, separa Pedro, Tiago e João para orarem. Jesus está orando, depois de 1 hora ele volta, e Pedro está dormindo. E Jesus diz: nem 1 hora, Pedro, nem 1 hora você consegue orar? E quem é que consegue orar 1 hora? E quem é que consegue dobrar os joelhos e ficar 1 hora? Não precisa ser religioso não, pode dar risada mesmo, porque, né? A gente aqui é palavra de verdade, né? Então Jesus, ele vai e ora 1 hora. 1 hora, quando ele volta, encontra os discípulos dormindo e pergunta: Pedro, nem 1 horinha, Pedro? Nem 1 horinha, Pedro? 1 horinha, Pedro? Vigia, Pedro. Ele vai 1 vez, vai 2, volta 3 vezes. 3 vezes Pedro não consegue orar 1 hora. Jesus orou 3 horas. Jesus está orando 1 hora, mais 1 hora, e encontra Pedro dormindo e diz: nem 1 hora, Pedro. Diga: Pedro está dormindo. Diga: Pedro está dormindo. Diga: a igreja está dormindo. Amém. E como eu respeito as pessoas que dormem. Só quem já trabalhou, estudou, fez faculdade, fez exército, sabe o que é assistir uma aula de pé, sabe o que é estar em um curso assistindo aula de pé para não dormir, e às vezes dormia de pé. Então eu sei, quando eu dava aula à noite eu falava: ó, gente, quando eu for prefeito da cidade, não tenho objetivo nenhum, tá, gente, era só uma brincadeira, mas quando eu for influente, eu vou fazer uma estátua de um estudante no centro da cidade, para os alunos que trabalham e estudam à noite, porque não é fácil trabalhar o dia todo e ir para a escola estudar à noite. Eu falava: olha, vai ser de tanta honra que vai ter uma imagem no centro da cidade em homenagem a vocês que trabalham e estudam à noite. E no centro da cidade vai ter essa escultura, essa imagem, em homenagem ao estudante que trabalha e estuda, e vai ser coberta, porque nenhum pombo vai poder fazer caquinha em cima da cabeça dos estudantes. Vai estar sempre limpa. E eles davam risada, mas eu sei o que é trabalhar, estudar, fazer exército. Então, Pedro está dormindo. Eu respeito as pessoas que vêm aqui e dormem. É melhor aqui dormindo do que com Judas. Às vezes eu falo: acorda aí, acorda, vai lavar o rosto, fica de pé um pouquinho, não perde viagem não, se esforça, daqui a pouquinho vai para casa dormir. Mas eu respeito, eu até admiro. Oro, se for demônio sai, se for sono vai dormir, mas nem 1 horinha. Isso aconteceu com Pedro. E Jesus disse: Simão, dormes? Nem 1 horinha? Mas mais à frente: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Diga: a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga: revestidos de poder. E você sabe, Jesus morre, ressuscita. Depois de 40 dias, Jesus, ele sobe aos céus e ele dá uma ordem aos discípulos. Ele ressuscita, fica 40 dias, se manifesta a muitas pessoas, e depois de 40 dias, os discípulos veem ele subindo aos céus, e Jesus diz: fiquem em Jerusalém, para que se cumpra a promessa do Pai. E aí depois de 10 dias, vão ter 10 dias, e eles devem ficar em Jerusalém, orando, vigiando,
eu estou sentado e eu quero que você me convença que Pedro orou nesses 10 dias. Fala para mim que Pedro orou nesses 10 dias. Se no momento mais difícil ele não teve a fé para romper, você acha que ele tinha fé para o dia a dia? 10 dias, Jesus falou: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eles não sabiam se ia demorar 1 dia, 2 dias, se ia demorar 10, 1 ano, 10 anos. Ele só disse para que se cumpra a promessa do Pai. E nós sabemos que depois de 10 dias, o Espírito Santo cai sobre aquele lugar. Mas diz para mim aqui, que Pedro ficou 10 dias orando 24 horas por dia. Diz para mim, diz que eu vou acreditar, diz, porque eu sou tão inocente que eu vou acreditar. Que um Pedro que não consegue orar 1 hora no momento mais difícil, passou 10 dias orando. E o texto diz que unanimemente vigiavam e oravam. Tá bom, mas eu tenho minhas dúvidas sobre Pedro. Eu tenho certeza, na hora que o Espírito Santo caiu, eu tenho certeza que João cutucou Pedro e disse: ô Pedro, acorda aí, Pedro, limpa a baba, porque o Espírito Santo caiu, a promessa se cumpriu. Eu não acredito que Pedro, que não conseguiu orar 1 hora, orou 10 dias. Mas eu creio em algo muito sério, muito sério. Ele fez o mais importante, ele obedeceu, ele deu o seu máximo.